Olha, se tem criança por perto, é quase certeza que Cocomelon tá tocando em algum lugar. E no centro desse fenômeno, com bilhões de views, tem uma música que todo mundo conhece, de um jeito ou de outro: As Rodas do Ônibus. A gente canta, né, meio no automático. Mas e se essa música, que parece tão bobinha, for na verdade uma das construções culturais mais geniais que existem? Pois é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. É só começar, as rodas do ônibus vão girar e pronto, a música inteira já começa a tocar na nossa cabeça. É um gatilho muito forte. Mas em vez de só seguir a melodia, vamos fazer o caminho contrário. Vamos pegar essa canção, colocar numa bancada de análise e desmontar, peça por peça, para entender o que faz ela ser tão eficiente. Porque a grande questão que nos guia aqui é essa: será que por trás dessa simplicidade toda tem uma complexidade escondida? Vamos tratar essa música não como uma musiquinha qualquer, mas como um artefato cultural, quase como um primeiro manual de instruções sobre o mundo, que é entregue para as crianças do jeito mais grudento e eficaz possível. E todo o bom manual começa pelo básico, né? Antes mesmo de falar sobre pessoas, a música constrói a máquina. Então, o primeiro ato dessa canção apresenta o cenário, o mundo mecânico do ônibus. A sacada aqui é simplesmente genial. A música não só diz isso é uma roda, ela conecta o objeto, a roda, com a sua função, girar, e as portas, abrir e fechar. Para uma mente que está se formando, essa é uma aula básica de física e de lógica. É o mundo se apresentando de um jeito organizado. As coisas têm nome e elas fazem coisas. Tá, mas como é que se traduz os barulhos complexos de uma máquina para uma criança? Usando uma das ferramentas mais antigas e poderosas da linguagem, a onomatopeia. Essa capacidade de transformar um ruído bruto, abstrato, em uma palavra que dá para repetir, aprender e, principalmente, dominar. E olha só que perfeito como isso acontece na prática. Aquele som agudo da buzina vira um simpático pi-pi-pi. O ronco grave do motor se transforma em vrum, vrum, vrum. O movimento do limpador de para-brisa vira sush, sush, sush. A música não está só ensinando palavras, ela está decodificando a realidade sonora do mundo, tornando o que é abstrato em algo concreto e, claro, divertido. Ok, então a máquina já está montada e os seus sons traduzidos. Agora, a canção abre as portas e convida a gente para entrar. A gente sai um pouco da mecânica e entra na dinâmica das pessoas. Bem-vindos ao mundo social do ônibus. E lá dentro, a gente encontra um elenco bem definido. Não são passageiros anônimos, não. Nós temos as crianças, as mamães, os papais e o grupo maior, as pessoas. Cada um deles representa um papel nessa pequena sociedade sobre rodas. É aqui que a análise fica ainda mais fascinante. A canção dá ações e falas bem específicas para cada papel. Nessa versão aqui, as mamães têm a função de acalmar, de botar ordem no ambiente, com o shh, shh, shh. Já os papais, por outro lado, verbalizam o afeto. Amo vocês. Olha só, sem entrar no mérito se isso é bom ou ruim, a música está ali, apresentando um pequeno modelo de dinâmica familiar. E com isso, o retrato social fica completo. A gente tem as crianças expressando suas emoções mais básicas com o choro, o uen-uen, o en, e temos a massa, o coletivo, as pessoas, se movendo juntas, para cima e para baixo, quase como um organismo só. Em pouquíssimos versos, a música desenha o indivíduo, a família e a comunidade. É incrível. Beleza, a gente já entendeu que o conteúdo da canção é super rico, mas o que faz ela ser tão contagiante? Porque ela gruda na cabeça e consegue atravessar gerações e até culturas diferentes. A resposta talvez não esteja no que ela diz, mas em como ela é construída. Vamos dar uma olhada na fórmula. O grande segredo do sucesso é esse aqui. A música funciona como um brinquedo de montar, tipo um Lego, sabe? A estrutura dela é tão simples e previsível que o cérebro de uma criança não só consegue acompanhar, como consegue prever o que vem depois. E essa previsibilidade toda gera uma sensação de controle, de prazer, que é a base para qualquer aprendizado. E a fórmula é de uma simplicidade genial, olha só. São 4 passinhos. Primeiro, a afirmação, o sujeito e a ação. Segundo, a fixação. Repete a ação 2 vezes para grudar na memória. Terceiro, a consolidação. Repete a frase inteira de novo. E quarto, o fechamento, que conecta tudo a um contexto maior. É uma arquitetura de letra perfeita para memorizar. E se alguém ainda duvida que essa fórmula é genial, é só olhar os números. Só nessa versão que a gente está analisando tem 9 versos diferentes.
Isso prova que a estrutura é como um esqueleto, uma base onde dá para encaixar qualquer peça nova. O limpador, o motor, os pais, dá para expandir quase infinitamente. Então, depois de desmontar a máquina, analisar os passageiros e decifrar a fórmula, o que a gente tem? Quando a gente junta todas essas peças, uma imagem final aparece. A canção funciona como um espelho do nosso mundo, só que numa versão bem simplificada. No fim das contas, a música age em 3 grandes áreas ao mesmo tempo. Ela ensina como a linguagem se estrutura, usando repetição e onomatopeia. Ela organiza o mundo físico, conectando objetos com suas funções. E ela apresenta um modelo do mundo social, com seus papéis e interações. É um verdadeiro pacote educacional 3 em 1, disfarçado de música. E essa talvez seja a ideia mais importante de tudo isso. Músicas como As Rodas do Ônibus não são só entretenimento. Elas são, na verdade, a primeira maquete da realidade que a gente oferece para uma criança. São como os primeiros softwares que instalam as noções básicas de como o mundo é organizado e de como ele funciona. E isso tudo deixa uma provocação final no ar, né? Se uma música tão simples como essa carrega um universo de informações, o que será que as outras canções da nossa infância, sei lá, Ciranda Cirandinha, Cai Cai Balão, Boi da Cara Preta, o que será que elas estavam secretamente ensinando pra gente sobre o mundo?